Olá, queridos. Tudo bem? Chegamos no nosso terceiro degrau. E o assunto que a gente vai falar hoje é tenso. É sério, bem sério. E eu não poderia colocar esse assunto antes da gente ter passado pelo primeiro e pelo segundo degrau. Vocês lembram? O primeiro degrau para a gente virar a página é tomar a decisão e agir para que isso aconteça. Ontem, o que a gente viu ontem? Que todos nós vamos passar por aflições e vão vir tempestades que a gente não vai conseguir dar conta delas. Mas nessa hora a gente vai descansar em Deus. Porque com Deus nós vamos chegar para o outro lado. E hoje? Hoje nós vamos falar sobre o sentimento de culpa. E ele é muito necessário, a gente precisa falar sobre isso. O sentimento de culpa, ele é necessário para a nossa vida. Como assim, Simone? Sim, a gente precisa sentir culpa. Só que ele é perigoso também quando ele não é bem administrado. Eu gosto de pensar, todo mundo tem um fogão em casa, não é? Alguém tem fogão que é elétrico, que não tem fogo aqui? Você tem, tá. Tirando ela. Quando vocês ligam o fogão em casa, vocês deixam o fogão ficar lá ligado o tempo todo? O que acontece quando vocês colocam uma panela e sai um fogaréu? Vocês dão um jeito de resolver isso logo, porque é perigoso. É a mesma coisa. Só que assim, dá para eu ficar sem fogo em casa? Não dá. É a mesma coisa em relação ao sentimento de culpa, e a gente vai falar sobre isso. E amanhã vai ser o nosso quarto degrau. Estamos subindo. Gente, amanhã nós vamos falar sobre algo que é extremamente comum na nossa sociedade. Vocês acham que as pessoas estão mais ansiosas? Vocês acham que as pessoas têm uma tendência a viverem mais no automático, nem percebem como está a própria vida? A OMS mostra, enquanto o mundo todo a depressão está em primeiro lugar, no Brasil é a ansiedade que está em primeiro lugar. Então, amanhã é o dia de você ligar para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que é mais agitado, que está o tempo inteiro ligado em 220, que está o tempo inteiro pensando lá na frente, ele precisa estar aqui com você. Porque o assunto de amanhã ele vai ser muito importante para ele. E vocês vão entender no final do culto por que é importante esses convites. Mas você está percebendo o que está acontecendo essa semana? A gente simplesmente está reprogramando a nossa mente. E está fazendo sentido para vocês o que a gente está vendo aqui? Tem um verso, gente, que eu gosto muito que ele fala, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela da vossa mente. Para quê? Para que experimentemos a boa, agradável e perfeita. Exatamente. É muito importante que amanhã você não venha sozinho. Amanhã nós vamos falar sobre a ansiedade. E como que isso pode impedir você. Você tomou a decisão, mas se a ansiedade vem, você não consegue virar essa página. Vamos lá, gente. Abrir a Bíblia em Salmo, capítulo 51, verso 3. E vamos orar mais uma vez? Querido Jesus, estamos aqui na tua casa, que tudo que acontecer aqui, e seja de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Que não saiamos daqui da mesma forma, Senhor. Que possamos sentir a tua presença em nós, e que saiamos diferentes de como chegamos. É o que eu te peço e agradeço em teu nome. Amém. Vamos lá, gente. Salmo 51, verso 3. O que está falando aí na Bíblia de vocês? Tem gente que está abrindo ainda? Vamos lá? Salmo 51, verso 3. O que está falando? Pois eu mesmo reconheço as minhas e o meu pecado sempre me... O que está falando no verso 5? Alguém pode ler para mim? Sei que sou pecador desde que... Sim, desde que concebeu a minha... Todos nós, por vivermos em um mundo de pecado, nós pecamos.
cometemos erros. Erros pequenos, erros médios, erros muito graves. E isso, de alguma forma, vai gerar o sentimento de culpa. E aí, gente, eu queria que vocês pensassem numa linha agora. Tem uma linha aqui, uma linha imaginária. E nessa linha, nos dois extremos, nós temos aqui de um lado pessoas que não sentem culpa. Simone, eu queria ser essa pessoa. Eu te garanto que não. Pessoas que não sentem culpa. Do outro lado, nós temos pessoas que sentem culpa em excesso. Quando a gente fala de polarização é bom, gente? A gente acompanhou o Brasil, o que aconteceu em relação à política. A polarização não é bom. Então, nós temos aqui pessoas que não sentem culpa e pessoas que sentem culpa ao extremo. Quem são? Como é que a gente pode identificar as pessoas que não sentem culpa? Eu recentemente vi uma reportagem terrível. Sabe esses jornais de... Eu não sei se tem mais aquele aqui, agora. Tem ainda isso? Isso aí. Vocês estão rindo por quê? Nessa hora que a gente descobre a idade, né, gente? Mas tá, vamos imaginar... Imaginar não, a história aconteceu. Então, o que era? O pistoleiro, ele foi contratado por R$3.000 para matar uma pessoa. Ele chegou no local, ele deu 6 tiros a queima-roupa. Ele foi para casa, tomou um banho, jantou e dormiu tranquilamente. Ele não sentiu nada por fazer isso. E aí, existem 2 movimentos que podem justificar esse comportamento. O primeiro... Eu começo fazendo, eu me sinto mal fazendo, mas depois eu começo a me acostumar. Eu me habituo a agir dessa forma e a minha mente fica tão cauterizada, eu estou tão envolvido num comportamento errado, que eu nem sinto mais nada. A gente vê muito isso em pessoas que começam a roubar. Roubam, se sentem mal, mas depois estão fazendo isso de boa. E aí eu me preocupo. Vocês já viram filmes aí que a gente meio que fica torcendo para os bandidos roubarem o banco? Já viram alguma coisa assim? O que acontece? A gente no início acha estranho, mas depois a gente vai se acostumando. É uma mente cauterizada. Mas existem pessoas que realmente não sentem culpa. E pode ser o caso desse pistoleiro. E aí, só que são pessoas adoecidas. Transtorno de personalidade, a sociopatia, que a gente chama, né, o senso comum chama de psicopatia, é isso. Eu faço mal para o outro e eu não sinto nada. Dentro do transtorno de personalidade narcisista também, a gente vai ver um comportamento parecido. São pessoas que não têm empatia, são pessoas que não se conectam com outras pessoas. E quando eu não sinto culpa, aqui tem uma coisa ainda mais grave. Porque se eu não sinto culpa, é porque eu não erro. Não cometo erros. E se eu não cometo erros, não há sentido a morte de Cristo para mim. Tem um verso que eu gosto muito, e ele diz aqui, ó, pois, o que está falando aí? Todos pecaram, todos nós cometemos erros. E todos nós precisamos do quê, gente? Se eu não sinto culpa, não tem sentido esse verso para mim. Então, se você sentir culpa, que bom, tá tudo certo com você. Só que a gente precisa entender quem está desse outro lado. E você vai sair daqui entendendo se você tem uma culpa saudável ou uma culpa que pode ser um problema para você. Estou falando difícil? Tudo certo até aqui? Vamos voltar para a nossa linha, então? Então, a gente tem aqui pessoas que não sentem culpa. Do outro lado, nós temos pessoas que sentem culpa em excesso. E como é que a gente identifica esse perfil? São pessoas extremamente autocríticas. São pessoas que se cobram demais. São pessoas que têm uma tendência ao perfeccionismo. E aí, gente, uma dica importante aqui. Normalmente, parte o pessoal de recursos humanos, aí você vai fazer uma entrevista e aí a psicóloga pergunta para você, qual que você acha que é o seu defeito? Ai, eu acho que o meu defeito é perfeccionismo. Mal sabe que está queimando o seu filme nessa hora. Porque pessoas com tendência ao perfeccionismo são pessoas com um modo de funcionamento
rígido, difícil de ter flexibilidade. E a gente vive num mundo de relacionamentos. É muito importante a flexibilidade. E aí, pessoas com excesso de culpa são pessoas que estão o tempo inteiro cobrando um padrão de vida, um tipo de comportamento que é o ideal, mas não é o real. E elas sofrem muito por isso. Por acaso vocês conhecem alguém assim? É só para vocês pensarem. O que seria, então, a culpa saudável? Então, eu estou numa linha, eu tenho aqui desse lado pessoas que não sentem culpa, eu tenho aqui desse lado pessoas que sentem culpa em excesso. E o que seria essa culpa saudável? Eu preciso que vocês entendam que assim como você sente sono, assim como você sente sede, você vai sentir culpa. Eu preciso que você entenda que a culpa faz parte da nossa vida. Porque a gente tem muita dificuldade. E, gente, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe o que fazer quando a culpa invade o seu ser. E quando eu não sei o que fazer quando a culpa toma conta, eu começo a me delongar. E eu começo a ficar vulnerável para que outros problemas aconteçam. E quando eu estou invadida de um sentimento de culpa, a minha vida paralisa. Se a culpa está presente, a minha vida não está andando. Lembra que ontem a gente conversou de ir para o outro lado? Se a culpa aparece, eu vou parar. E não tem problema parar. O problema é não conseguir mais caminhar. E a gente precisa entender o que seria isso. Quando a gente começa a pensar no sentimento de culpa e ele vem e ele invade o nosso interior, a gente também sabe que são pessoas que, se elas começam a se delongar nele, essas pessoas, elas podem, inclusive, entrar em sofrimento. A medicina psicossomática ela ajuda muito a gente com os estudos, mostrando que a maioria das pessoas que estão internadas, que estão nos hospitais, elas nutrem no interior delas sentimentos de culpa. Se elas resolvessem esses aspectos, a doença, ela iria sumir, iria desaparecer. A gente separa para efeito didático, corpo e mente. Mas a gente sabe que eles estão completamente conectados. Olha só, gente, que forte essa citação aqui. Mente, Caráter e Personalidade, página 451. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, sentimento de culpa, desconfiança, todos tendem, o que está falando aí? A consumir as forças vitais e a convidar o quê? A decadência e a morte. Isso aqui é muito sério, gente. É muito importante que a gente comece a entender como é que eu lido com a culpa. Sabe o que me chama a atenção? 1918, a gripe... Deixa eu lembrar o nome da gripe. Vocês lembram da gripe que aconteceu em 1918? Gripe espanhola. Morreram poucas pessoas, né? Muita gente. E quando o Covid veio, eu vi muita coisa em relação que eles ressuscitaram as histórias. Se as pessoas daquela época soubessem que se elas higienizassem as mãos, muitas vidas teriam sido poupadas lá atrás. Era para acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu. E foi muito triste. Mas o fato da gente ter um conhecimento acaba fazendo com que a gente passe por essas situações de uma maneira menos sofrível. Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E as pessoas não sabem o que fazer quando a culpa invade. E é exatamente isso que a gente vai começar a conversar agora. E por que a gente precisa falar sobre isso? Porque a culpa, ela pode ser algo favorável para o meu desenvolvimento, ou ela pode ser algo extremamente destrutivo. A gente está vendo aqui, pode inclusive levar à morte. E o que é, então, o sentimento de culpa? A gente já está entendendo, é um sentimento comum a nós seres humanos. E ela vai aparecer todas as vezes em que eu me arrependo de alguma decisão que eu tomei. Seja algo que eu falei, seja algo que eu fiz. Mas ela também pode aparecer quando eu não aceito os meus próprios erros e fracassos. Vocês começam a entender?
Quando que a culpa pode ser saudável e quando que a culpa pode ser um problema? Se a culpa, ela me leva a esse comportamento que eu fiz não foi legal. Isso que eu falei não foi legal. Ok, ela vem e me ajuda a identificar comportamento. Agora, se ela vem porque nossa, eu faço tudo errado, eu sou um fracasso mesmo, as coisas simplesmente não funcionam comigo, tudo que eu coloco a mão dá errado. E aí eu começo a entrar num processo de autoflagelamento, a culpa vai aparecer. Só que nesse caso, vocês percebem uma autocobrança? Percebe uma pessoa que está se machucando com as palavras? E do outro lado, percebe uma pessoa que está simplesmente identificando um comportamento que não foi legal? Conseguem perceber isso? Hoje o assunto ele vai ser mais intenso. Tá tudo bem até aqui? Tudo certo? Então vamos lá. Eu preciso que você saia daqui fazendo uma reflexão. O que eu sinto quando a culpa vem? Porque a culpa vem, ok? Eu tenho uma tendência a ter uma culpa que ela é saudável? Ou eu tenho uma tendência a sentir uma culpa que ela acaba sendo ruim, destrutiva? E a gente lembra, gente, na Bíblia conta a história de 2 discípulos que numa mesma noite sentiram um forte sentimento de culpa. Um chorou muito e se arrependeu e ele virou a página. O outro, o que aconteceu? Destruiu a própria vida. E aí eu queria fazer um parênteses aqui. Especificamente na depressão, existe um forte sentimento de culpa. É um transtorno mental onde a culpa ela está em excesso. E em relação ao suicídio, a maioria das pessoas que cometem suicídio, quando a gente pensa em termos de transtorno mental, a depressão ela está em primeiro lugar. E eu preciso que vocês entendam, gente, que quando nós falamos de suicídio associado a um transtorno mental, a gente precisa ter muito cuidado. E por que eu falo isso? Vamos mudar o assunto só para vocês entenderem. Eu estava lá na minha aula não lembro agora se era já no mestrado, não lembro mais. Mas o professor trouxe um estudo de caso para a gente. Um rapaz de 32 anos, ele pula do 5º andar, ele estava numa ala psiquiátrica e ele pula do 5º andar. Isso foi suicídio ou não? O que vocês, olhando a história, o que vocês imaginam? Ele foi e se jogou do 5º andar. É suicídio? E você consegue saber? Especificamente nesse caso, a gente conseguia ter um pouco mais de informações. Ele estava num surto psicótico e ele acreditava que ele poderia voar e ele foi voar. Então, é um suicídio? Não. Na depressão, acontece um movimento muito parecido. É o que a gente chama de sequestro emocional. É tão intenso o que eu sinto que a razão não é suficiente para controlar as emoções. E eu creio que em casos de adoecimento e sofrimento psíquico grave, Deus ele tem uma outra forma de olhar. Quem tiver mais interesse sobre isso, eu gravei um programa com a Darleide do consultório de família, falando especificamente sobre a questão do comportamento suicida. Eu acho que vale a pena, porque às vezes a gente ainda tem alguns preconceitos e a gente precisa parar com isso. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas vamos lá, voltando. Preciso voltar aqui. Então vamos lá. Vocês já entenderam que sentir culpa é um problema, né? Não é. É bom, por isso, que agora vocês vão começar também a escutar com outros olhos o pessoal aí do mundão. Quando você escuta alguém falando, tem sentimento positivo e sentimento negativo, elimina essa pessoa. Essa pessoa não sabe o que está falando. Porque a culpa é positivo sentir culpa. A questão não é se é positivo ou negativo. A questão é a intensidade dessa culpa que pode ser um problema para mim. Entendem? É importante, é positivo que a pessoa sinta culpa, é positivo que a pessoa sinta tristeza. Não são emoções, sentimentos negativos. São sentimentos comuns a nós, seres humanos. Agora, a intensidade desses sentimentos é que pode ser ruim para a gente. É só você parar para pensar. Eu estou aqui, tem um microfone, está tudo certo. Se ele colocar esse microfone super alto, o que vai acontecer?
vai ficar ruim, vai ficar desagradável. Então, é muito importante que a gente entenda, os sentimentos, eles são comuns. Não existe sentimento positivo e negativo, eles são necessários. Inclusive, é saudável sentir culpa. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muitas pessoas, elas não possam sentir culpa, mas ficam lá martelando. E ao invés de elas resolverem o problema, elas começam a nutrir, elas começam a alimentar, e elas começam a se delongar em pensamentos que vão levar à decadência e, inclusive, à morte. Mas aí, vamos lá. O que eu posso fazer, então? Eu vou trazer para vocês aqui, o que eu vou pedir para vocês? Todo mundo tem um livrinho? Vocês vão abrir o livro agora, na segunda-feira. Alguém não tem esse livrinho? Tem alguns, vários. É importante que todos tenham, porque a gente vai fazer algo. Deixa eu aproveitar e beber uma água enquanto vocês estão distribuindo os livros. Vocês vão abrir na segunda-feira. Abriram na segunda-feira? Todo mundo tem caneta aí? O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão escrever na contracapa. Vocês podem escrever nessa primeira folha, frente e verso, mas vocês vão deixar a última folha em branco. Essa folha aqui a gente precisa dela. Então, vocês não vão usar essa folha aqui, ok? Pode escrever contracapa, quer dizer, contracapa de segunda-feira, frente e verso da primeira folha. Mas essa folha aqui vocês vão deixar ela em branco. Tá bom? Tudo certo? E, gente, o objetivo do que a gente está fazendo aqui agora é para vocês terem uma ferramenta para vocês usarem ela quando a culpa invadir a mente de vocês. Quando vocês se sentirem culpados, vocês vão pegar esse livrinho aqui e vocês vão simplesmente pegar as anotações de vocês. E eu fiz aqui um esqueminha, gente, para vocês. Isso aqui, os estudos sobre o comportamento humano, eles ajudam muito a gente. Como é que eu posso lidar com o sentimento de culpa quando ele vem? O que eu acho legal? A escrita ajuda muito mais vocês a fixarem o conteúdo do que a foto. É ótimo tirar foto, tá tudo certo, mas a escrita ajuda muito vocês. Mas vamos lá. Senti que eu pisei na bola, senti que eu fiz uma coisa que não foi legal. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou recontar a história. Então, Gláucia, vem aqui. A Gláucia, ela tinha prometido alguma coisa para mim. E ela não trouxe o negócio para mim. Você tinha me prometido... Me ajudem aí, vamos inventar uma história juntos. Vai lá, o que a Gláucia poderia ter trazido para mim e ela não trouxe? Vou pegar uma coisa mais séria, mais séria. A Gláucia, ela precisava trazer um documento para mim, que eu tenho que entregar amanhã de manhã no trabalho, e ela prometeu para mim que que ia trazer para a semana de oração. Para a semana de oração não, para a igreja. E aí ela fala, ai Simone, eu esqueci. E eu vi que a Gláucia não deu muita bola, sabe? Eu falei assim, você realmente não dá para confiar em nada do que você faz. Não quero mais saber de você. E aí a Gláucia fica toda triste, a Gláucia vai lá sentar. E aí eu falo assim. Aí eu falei. Gente, o que eu fiz? O que eu falei? Eu fiquei tão nervosa que eu falei uma coisa que machucou ela. Ela ficou mal. Eu estou recontando a história. Eu estou só recontando a história. Eu não estou falando assim, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou um monstro. Não estou falando isso. Eu estou recontando a história. E eu preciso que você comece a prestar atenção. Você vira o teu maior acusador, porque o inimigo ele se aproveita absurdamente desses problemas, desses momentos, para ele virar um acusador. Não tem perdão que você faz. Isso daí é um absurdo mesmo. Que monstro de mulher é você? Olha só que monstro de mãe é você. Quando você está recontando a história, você tem uma tendência a entrar em acusação? Ou você tem uma tendência a... Mas assim, ela merecia também. Ela não trouxe para mim. Eu fiz isso só porque ela não trouxe. Se ela tivesse trazido, eu não falaria assim com ela. Sabe aquela história? O marido vai, bate na mulher, e aí ele fala assim, ela mereceu. Se ela não tivesse falado daquele jeito comigo, eu não faria isso. A gente tem uma tendência a usar a síndrome de Adão e Eva nessa hora. É a história de assim, foi a mulher. Foi a serpente. Como é que você costuma
agir nesse momento? Você tem uma tendência a entrar em autoacusação? Você tem uma tendência a sair, tirar a tua responsabilidade? A partir de agora, você vai simplesmente só recontar a história. E você precisa saber exatamente onde você errou. Eu agredi com palavras. Não sei, podem ser ações ou podem ser palavras. Você percebe? A culpa, gente, é um sentimento extremamente necessário, porque é o contexto favorável da nossa mente para aprendizado. E cadê aquele menininho bem pequenininho que veio? No sorteio. Cadê o Cauã? Tá lá em cima. Tá aqui embaixo? Tá lá fora. Ah, tá. Qual que é o teu nome? Luca, você vai pra escola? Qual a série que você tá? Terceiro ano. Luca, o que você vai fazer na escola? Estudar? Pra quê? Oh, que bonitinho! O que o Luca tá falando? Eu vou estudar, eu vou aprender, porque isso vai me ajudar a ter um bom futuro. Gente, a culpa faz exatamente isso com a gente. A culpa é uma escola para eu estudar o meu comportamento, para eu lapidar o meu comportamento, para eu ter um futuro diferente dessa história que acabou de acontecer. Tá claro isso? Quando eu estou diante do sentimento de culpa, simplesmente o meu cérebro, a minha mente virou uma sala de aula, em que eu vou lapidar o comportamento e eu vou ver onde eu errei e como que eu vou fazer da próxima vez. Então, da próxima vez eu não vou mais. Eu vou perceber que tem aqui uma emoção tomando conta, eu vou me acalmar primeiro e depois eu vou falar. De repente é melhor eu não falar nada. Vou me organizar e depois eu vou falar. Só que o que acontece? É necessário o quê? Às vezes vai ser necessário reparar. Às vezes vai ser necessário eu chegar com a Gláucia e falar, Gláucia, desculpa, pisei na bola. A Gláucia pode não aceitar. Mas aí, isso aí são outros 500 que a gente vai falar quinta-feira. Não podia estar adiantando, já estou adiantando, não podia. Mas o que é muito importante? Sentimento de culpa vem, eu virei o Luca. Eu estou numa sala de aula agora e eu vou recontar a história, eu vou refazer a história para eu ver aonde eu errei e da próxima vez como é que eu vou agir. E se for necessário, eu vou precisar reparar esse erro. Tá tudo claro até aqui? Tem alguma coisa que eu falei que é difícil? Aí. Na teoria, não. Mas o que acontece, gente? Isso. Mas é necessário que eu treine. E sabe o que é muito legal? Qual que é o teu nome? O Hélio trouxe um aspecto, colocar em prática, é isso. Sabe o que a culpa faz com a gente? Quando a gente volta à história, quando a gente para prestar atenção no nosso comportamento, a gente está crescendo, a gente está lapidando, a gente está desenvolvendo. Mas tem uma outra coisa muito legal que acontece. Eu acabo tendo mais empatia com o meu próximo. Lembra que um sociopata, um narcisista, não tem empatia? Pessoas que sentem culpa são pessoas que desenvolvem a empatia, porque eu me coloco no lugar do outro. E eu começo, nossa, não foi legal o que eu fiz. Eu estou me colocando no lugar dessa outra pessoa. E isso aumenta a minha conexão. Eu fico pensando quantos lares estão sendo destruídos porque as pessoas não fazem noção do que fazer quando o sentimento de culpa invade um ao outro. Quantos pais, e aí pai e mãe agora, a gente precisa prestar muita atenção. Vocês estão recebendo ferramentas para vocês prevenirem a culpa tóxica, disfuncional. Só que vocês precisam praticar isso, porque aí vocês se tornam excelentes modelos para os filhos de vocês. Instrui a criança no caminho. É com ela. Ela está observando como é que você lida. Você tem uma tendência a começar, nossa, eu não valho nada, não presto para nada. Eu começo a entrar em autoacusação. Ou eu começo assim, porque teu pai também, ele merecia. O que você está ensinando para o teu filho nessa hora? Naturalmente, ele vai querer ter uma tendência a se esquivar, porque somos pecadores. Mas é muito importante que você comece a pensar, que contexto familiar é esse que tem na minha casa? Que tipo de aprendizagem os meus filhos estão tendo em relação a sentimentos de culpa, porque eles sentem culpa. Isso faz parte do nosso jeito humano de ser.
Mas o que me chama a atenção, gente? Isso aqui é o que os estudos do comportamento falam. Mas não dá para a gente falar sobre a culpa da perspectiva desse livro, que é capaz de transformar o maior dos pecadores. Aquele tipo de situação que você olha e fala assim, impossível aos olhos humanos. E aqui a gente vai começar agora a fazer uma leitura, como é que a Bíblia apresenta a questão da culpa. Vocês vão ver que está muito similar, só que acaba sendo muito mais leve o processo. Vamos lá, olha só. Olha o que está falando aqui em 1 João 9. Eu quero que vocês leiam comigo. O que está falando aí? Peraí. Qual que é a palavra? Qual que é a palavra que está aí? Confessarmos. Aqui está falando, se eu confessar, se eu falar, se eu disser o que aconteceu, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda... O que o inimigo vai fazer? Não, ele não pode confessar. Não, ele não pode refletir. Não, ele não pode falar. Olha, você é uma mãe terrível. Isso que você fez com a tua filha, você gritou com a tua filha no carro, isso é um absurdo que você acabou de fazer com ela. Não existe pior mãe que você. Nossa, você teve coragem de fazer isso com a tua esposa. Que homem mau, você é um monstro. A gente começa em um movimento absurdo de autoacusação. E enquanto eu fico nesse movimento de autoacusação, eu não vou confessar. Porque eu começo a me martirizar, eu começo a entrar em autoflagelamento e eu fico distante de confessar. E enquanto ele me mantém nesse sistema de autoacusação, mais eu vou me sentindo pior, mais eu vou me sentindo distante e mais eu começo a acreditar em falácias, em mentiras. Tem um verso, gente, que eu acho demais. Olha o que Deus fala com a gente. Isaías 1,18. Esse verso aqui é de arrepiar, gente. Vinde e arrazoemos. Olha isso aqui, gente. Você está aí em alta acusação? Ou você está aí tirando o teu da reta? Vinde e arrazoemos. Venham, venha, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, sim, você fez uma coisa que não foi legal. Sim, esse comportamento ele não é legal. Você realmente fez algo que não é bom, que faz mal mesmo para o ambiente e para você. Mas embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão. Adão e Eva, procure. É esse o momento que você mais precisa estar próximo de Deus. Ele está te convidando. Venha, vamos conversar juntos. A oração é uma arma poderosíssima. E quando você começa a falar, você começa a organizar pensamentos. Vocês já entenderam? Entregar o caminho ao Senhor é literalmente estar com Deus em toda e qualquer situação. Mas tem um verso lindo também que está junto, que é Miqueias 7,19. O que diz aí, gente? De novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados. Não existe aparelho no mundo que consiga ir nas profundezas do mar. Existe um limite que os aparelhos vão. Já tentaram de tudo, então eles especulam quantos metros tem. Não dá. É inviável. É impossível um robô, um fiozinho. Não existe nada que consiga chegar nas profundezas do mar. E Deus é claro em mostrar. Tem algo que você fez que é terrível. Traga para mim. Porque eu vou jogar nas profundezas do mar. Quando você vai para Deus, você não é mais culpado. Acabou. Vire a página. Quantas pessoas vão passar uma vida inteira ruminando? Eu sou terrível, eu sou péssimo. E essas pessoas aqui, elas estão fadadas a adoecimento, seja eles físicos e ou emocionais. E Deus ele está falando
Traga para mim. Vamos conversar, vinde, arrazoemos, vamos conversar. Porque não existe nada que você fez que eu já não paguei o preço por isso. Tem uma citação que eu acho forte demais. Se te julgares o maior dos pecadores, Cristo é justamente o de que careces. O maior Salvador. Ergue a cabeça e olhe para fora de ti, para fora do teu pecado, para o Salvador erguido na cruz, fora de venenosa, peçonhenta picada de serpente, para o Cordeiro de Deus que... O que você faz quando você está diante de uma verdade dessa? Para de acreditar naquilo que você está sentindo e começa a acreditar no que Deus disse que é para acontecer na tua vida. É forte demais isso, gente. Deus, quando lá no início da história, lá em Gênesis, a gente começa a ver a história lá no início. Adão e Eva cometem algo muito grave. E nós estamos sofrendo as consequências até hoje. Até então, Adão e Eva não sabiam o que era medo, vergonha, culpa. E com a entrada do pecado, eles sentiram culpa. E é isso que o inimigo quer. Fica distante, se afasta de Deus, fica o mais distante possível. Só que o que Deus faz? Se você vai para Gênesis 3, verso 9, Deus pergunta, Adão, Eva, onde vocês estão? Se você vai para o verso 13, o que foi que você fez? Pare de ficar nesse movimento de autoacusação. O inimigo ele vai se aproveitar disso e você simplesmente vai ficar vulnerável. É impossível virar a página dessa forma. Agora, quanto maior for o seu pecado, maior a necessidade de você estar com Deus Salvador. Quando Pedro tomou a consciência do que ele havia feito, ele chorou amargamente. Mas ele se arrependeu profundamente do que havia feito. E ele não permitiu de forma alguma que o sentimento de culpa se delongasse por mais tempo do que deveria. Ele veio como uma escola, cumpriu a sua função em relação à culpa e ele seguiu em frente. A gente vê isso. Tempos depois, alguns dias depois, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? O que Pedro fala? E aí Jesus vai e testa novamente, Pedro, tu me amas? Pedro já tinha passado pela história. Eram 3 vezes negando. Ele recontou a história. Ele não ia mais passar por isso novamente. Aqui tem uma coisa muito importante, gente. A gente está falando da culpa, mas o inimigo ele ainda tem mais uma arma que ele pode usar nessa hora, que é o remorso. Então, assim, o remorso, ele não me leva à mudança de comportamento. A gente vê, por exemplo, quando entram situações de abuso em famílias, e ele fala assim, não, mas eu só bato nela porque eu estou alterado, eu estou bêbado, eu não faço isso quando não estou bem, quando eu estou são. Mas ele muda o comportamento quando ele está são? Se ele sabe que ele vai fazer isso de novo, não há mudança de comportamento, é o que a gente chama de remorso. Não tem mudança de vida, não está havendo transformação. É uma pessoa que não está aberta para que Deus habite profundamente no seu ser e molde o seu interior. É muito importante que a gente se aproprie desse conhecimento e a gente tenha certeza de que em Deus eu posso me tornar uma nova criatura. Ontem eu falei da Helena, né? A Helena é uma história que me emociona também. A Helena, ela se casou com o Sérgio, ela tinha 23 anos. Os nomes são fictícios, ok, gente? E, ao contrário do João Açougueiro, o nome era real, ela era o oposto dele. Ela não falava. As coisas aconteciam e ela guardava tudo para si. Ela tinha um jeito de funcionar que era engolir seco. O pai do Sérgio, o sogro dela, ele era um homem de difícil relacionamento. O Sérgio perdeu a mãe, ele estava na adolescência. E a situação em casa ficou terrível depois da perda da mãe. Eram 3 filhos, os 2 saíram de casa o mais rápido possível, porque a mãe ainda tinha algum manejo. Inclusive, segundo a Helena, ela acha que a mãe morreu de desgosto. Era um relacionamento muito ruim. O Sérgio, ele também era mais manso.
E acabou que o Sérgio ficou em casa. Mas por que ele deu conta? Ele trabalhava o dia todo, ele fazia faculdade à noite. Então o tempo com o pai era pouco demais. Eles já estavam casados há 13 anos. Foi essa época que eu conheci a Helena. Mas um tempo antes, o sogro, ele precisou fazer uma cirurgia. Era uma coisa simples, não era nada sério. Mas ele precisava de cuidados pós-operatórios. E para onde o sogro vai? Morar com quem? Teoricamente, era para ficar só nesse período. Período de recuperação, e ele voltava. E quem cuida do sogro? A Helena. E o sogro era terrível com ela. Ele era estúpido. Ela, lembrando das histórias, ela chorava de lembrar essas histórias. Ele ficou 1 ano e meio na casa dela. Era para ficar só no período pós-operatório e ele acabou ficando 1 ano e meio. Ela não aguentava mais. Ela estava começando a ter problemas, porque o que acontecia? Ela engolia seco tudo o que acontecia, mas ela descontava nas 2 filhas. O relacionamento com o Sérgio não estava legal. Ela falou assim, olha, ou ele ou eu, não dá mais. E aí o Sérgio, diante dessa situação, ele falou, pai, é melhor o senhor voltar para casa. Aquele dia foi a última vez que o sogro falou com a Helena. Não queria mais falar com ela. Mas ela sentiu um alívio tão grande de estar longe dele. O ar, sabe? O ar voltou a funcionar normalmente na casa dela. Só que 5 meses depois, o sogro, sozinho em casa, ele tem um infarto fulminante e morre. A Helena, haviam se passado 7 meses, que foi quando eu conversei com ela. Ela tinha um sentimento muito forte de culpa. Porque o sogro morreu sem eles se falarem. E ela achava que ela era a pior pessoa do mundo. Como que ela fez isso com o sogro? Como que ela não foi lá tentar fazer as pazes com esse sogro? Mas era um dia como esse. E ela entendeu que para Deus não existe nada que possa fazer com que a pessoa não tenha perdão. Ela começou a entender que aquela culpa que ela sentia não era uma culpa saudável. Mas o que foi libertador para ela foi exatamente quando ela entendeu o que é virar a página. É isso aqui. Eu vou afastar aqui um pouquinho. Foi exatamente esse verso que eu li nessa noite com ela. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa história ela me emociona porque a Helena, ela não frequentava a igreja. A Helena, ela era vizinha de uma pessoa que frequentava a igreja. E ela sabia que naquele dia ia falar sobre culpa. Ela falou, Helena, vamos comigo. Vamos comigo, Helena. Vamos comigo, você tem que ir comigo hoje. E a Helena, quando ela começou a entender o que é Deus agindo poderosamente na vida dela, aquilo ali foi demais para ela. E por causa de um sentimento de culpa, não só ela, mas toda a sua casa conheceram quem é o verdadeiro Deus. Você percebe a importância de você estar atento às pessoas que estão próximas a você? Existem pessoas que só vão ter acesso a Deus porque você é a ponte para essas pessoas. Eu nunca conseguiria chegar na Helena. Precisou de alguém para fazer essa ponte. E claro que eu não tive nada a ver com a história. Eu só fui um instrumento de Deus para atingir o coração da Helena. A gente tem vivido uma vida tão automática, tão automatizada, que a gente não consegue nem perceber mais o que está acontecendo ao nosso redor. E eu preciso que você entenda. Existem pessoas no mundo que estão sofrendo e sofrendo muito. E esse sofrimento está fazendo com que elas sintam um vazio tremendo e elas adoeçam. E quando essas pessoas, elas têm oportunidades de se conectar com Deus, é nessa hora que a vida volta a florescer. Eu não sei o que deu da história da Helena. Eu só sei que tempos depois, não só ela, mas a família toda já estava frequentando a igreja. E eu fico muito feliz de ver o que é o agir de Deus para transformar a vida das outras pessoas.
Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando você se sentir culpado, leve e converse com Deus. E Ele vai jogar todos os teus pecados da profundeza do mar. Não dá pra gente chegar na profundeza do mar. A Stephanie vai cantar agora. Só que você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse caderno aqui. Lembra da folha que eu falei que não era para você escrever? Você vai pegar essa folha aqui. Você entendeu que a culpa, ela vem porque eu falei ou eu fiz algo que não é legal. Então você vai colocar. Você sabe aquilo ali que está incomodando você. Então, foi uma fala. Foi uma ação. Você só vai colocar isso. E você vai arrancar essa folha. Isso aqui não te pertence mais. O inimigo, ele quer que você permaneça com isso. Mas você não vai mais. Você vai entregar isso para Deus. Então você vai colocar. Foi uma fala. Foi uma ação. E você vai rasgar isso daqui. E tem uma caixa aqui. Enquanto a Stephanie estiver cantando, a gente vai pegar esse papel e a gente vai colocar aqui, porque isso não pertence mais a gente. Acabou. A gente vai virar a página. Deus está mostrando claramente, essa história não te pertence mais. E você vai deixar isso daqui e você vai sair leve hoje da igreja. Presta atenção também na letra que a Stephanie vai trazer pra gente. Hoje se ouve, diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz.
Jesus Cristo é tudo para quem quer viver. Ele é o pão da vida para quem quer viver. Ele é o pão. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você crê nisso, se coloca em pé e a gente vai orar especificamente por esse amor absurdo, essa graça absurda dele por nós. Pai querido, Senhor, Tu sabes o que vai no nosso interior. Tu sabes também que os sentimentos que têm uma função específica, eles acabam fazendo com que a gente adoeça. E eu te imploro, Senhor, que essa não seja nunca mais uma realidade na vida de cada um que está aqui. E que cada um de nós sejamos luz para as pessoas que convivem conosco. Senhor, o Senhor está voltando. A gente quer o final feliz. A gente quer passar para o outro lado. A gente sabe que a caminhada não é fácil. Mas nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor está conosco, e o Senhor torna o nosso fardo leve. Hoje a gente aprendeu a ir a Ti, a razoar contigo, não ficar mais em auto-ataques ou não assumir a responsabilidade. A gente reconhece, somos pecadores, erramos, mas Senhor, faça morada em nós e que nunca mais a gente atrase a nossa vida, ou a gente deixe de virar capítulos que o Senhor já escreveu para a nossa história. É o que eu te peço e agradeço. Em Teu nome, amém.